Ok, iniciei a gravação então. Primeiramente, pessoal, uma boa tarde a todos. Bem-vindos à palestra Uma Hora de Ofício Hacker. E o palestrante de hoje é o Juliano Sato. Vou dar uma breve introdução do Juliano, depois o Juliano também pode se introduzir melhor. Mas Juliano é programador, analista de segurança. Após 12 anos na indústria de tecnologia, ele decidiu se juntar à Tempest na missão de tornar a segurança digital um direito de todo mundo. O Juliano veio falar aqui com vocês hoje, então, sobre teoria e prática no contexto de segurança ofensiva. E, inicialmente, eu quero agradecer muito ao Jackson, ao Juliano, por terem organizado essa palestra, pela possibilidade da gente estar tendo essa palestra na Semana Acadêmica da Escola Politécnica. Então, muito obrigado, Juliano, muito obrigado, Jackson. Agradeço também, de modo geral, a Tempest por estar participando aqui na Semana Acadêmica. Juliano, agora eu te passo a palavra, então. Tu podes começar uma boa palestra. Beleza, obrigado. Deixa eu também deixar registrado o agradecimento pela Unicinos, pelo evento, essa iniciativa, e pelo convite aqui, o espaço que a gente tem para poder estar aqui com vocês. Então, o pessoal aqui já acabou de me conhecer, me chamo Juliano Sato, eu trabalho lá na equipe de consultoria da Tempest, consultoria técnica. Uma das principais atividades da nossa equipe é o próprio pentest, né, o teste de intrusão, entre outras atividades. Então, vamos lá, né, na nossa apresentação de hoje aqui, como foi anunciado, a gente vai falar um pouquinho, muito breve aqui, né, desse ofício. Então, é só um breve ensaio sobre a utilização de hacking como ferramenta na construção de software resilientes. E por que é breve, né? Porque é só um ensaio assim, porque 1 hora. Eu vou explicar isso através de um trocadilho, né? Se ali a aranha radioativa picou o Peter Parker, ele se tornou o Spider-Man. Se você for picado por uma memória ROM, o que você vai se tornar, né? Você vai se tornar um hackerman. Pode dar risada agora. Brincadeira, isso aqui é só para quebrar o gelo. Então, assim como não depende só da picada de uma memória ROM para você se tornar um hackerman ou uma hackermana, como eu gosto de denominar para as meninas, você vai precisar de muitas horas desse ofício, assim, né? Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa parte teórica e prática, muito introdutória, voltada só para aplicações web. Então, dessa vez, não tem nenhum satélite que a gente vai conseguir hackear, nenhum carro que a gente vai conseguir controlar remotamente. É só para aplicações web, para vocês terem um gostinho ali, ter uma ideia de como que é no cotidiano, por exemplo, da nossa consultoria, quando a gente faz um pen testing, por onde vocês vão começar a estudar e se aprofundar. E eu escolhi o tema de aplicações web porque a gente tem uma adoção em larga escala dessa tecnologia para prover serviços, né, para a nossa sociedade aí. Então, vamos lá, sem mais delongas, eu vou passar uma agenda rápida aqui, então eu vou começar com um aviso, o geral, depois a gente vai pular para as partes dos recursos que a gente vai utilizar nessa apresentação. Então, tome nota, se você tem um bloquinho de notas, o seu smartphone, o seu Google Keep, fica à vontade para tomar nota, onde vocês quiserem, mas tenham em mãos. É importante pelo menos tomar nota. E aí a gente vai seguir para alguns ataques que são recorrentes, mas que ainda funcionam. Eu vou dar um pouquinho do contexto deles, onde eles funcionam, e as mitigações para vocês, como pessoas que alguns de vocês, na verdade, né, eu vou assumir que são criadores de sistemas, vão se tornar criadores de sistemas ou já criam sistemas. Vamos ensinar como é que faz a mitigação nesses cenários, como é que é a recomendação para eles. E aí a gente pula para o encerramento. Como a gente tem aqui o chat habilitado, registrem suas dúvidas, pode ser no seu caderninho de notas ou no chat, e aí no final da apresentação a gente tenta responder o maior número de perguntas possíveis, começando da primeira para a última. Então, anotem suas dúvidas. Mas eu espero que seja conteúdo claro o suficiente para não ter dúvidas, né? Então vamos lá. Vamos para o aviso geral. Não conduza os ataques não autorizados, beleza, galera? Então, sem fazer terrorismo na empresa dos outros, nem fazer terrorismo no site dos outros, certifique-se sempre de formalizar a simulação adversária em sistemas de terceiros. A formalização deve atestar devidamente sua autorização em conduzir esses testes com um escopo definido. Então, além da autorização, você precisa dizer exatamente ali, acordar com o terceiro, qual que é o escopo, senão você vai sair quebrando a empresa do camarada ou da camarada todinho, e aí o teste não vai ficar legal.
vai ficar legal para você, né? Que aí depois você coloca lá no LinkedIn, destruir uma empresa por completo. Então vamos lá, então qual que é a alternativa, já que eu não posso formalizar aqui meu contrato, né? Poxa, às vezes eu estou lá no meu começo dos meus estudos, ou já estou muito além, muito avançado nos meus estudos, e eu quero praticar, né? Então, eu aconselho vocês criarem seus próprios laboratórios de testes. E por quê? Qual que é a parte legal do laboratório? Você vai ser o único responsável pelo seu próprio laboratório. Então, você pode compartilhar esse acesso com as pessoas que você queira envolver nos seus estudos. E, claro, você vai ser a única pessoa que vai poder se autorizar no seu próprio laboratório. Isso é muito legal. Você não precisa formalizar com ninguém, você mesmo se autoriza. Então, vamos fazer um combinado, já que a gente está falando com o pessoal que eu imagino a maior parte do público vem aqui da Unicinos, então o sistema da faculdade não conta como laboratório. Beleza, galera? Não é para utilizar o sistema da faculdade como laboratório. Peçam as devidas formalizações e as autorizações. Então, vamos lá agora. Deixa eu só tomar minha água, o tempo está seco aqui em São Paulo. Tomem sua água, se hidratem. É importante para um hacker ficar sempre hidratado. Então, os recursos. Vamos tomando nota aí, ó. Quem já tem um celular com leitor de QR Code para facilitar, escaneia a tela. Eu vou até fazer aqui no meu. Pode confiar, isso daí não é phishing, não tem hacking nesse QR Code. Vamos lá, aponta todo mundo para o QR Code. Quem não tem QR Code, toma nota do link. Abriu o link, tomou nota, carregou. Beleza? A Portswigger é uma empresa dentro do ramo de segurança. Ela fornece recursos muito importantes, como algumas ferramentas e alguns conteúdos didáticos para os pesquisadores. Então, eu estou trazendo aqui os laboratórios da Portswigger, né? Então, eles têm laboratórios online 24 horas ali, por 7, para vocês acessarem quando vocês quiserem e fazer justamente esse hacking ali, né? Praticar os seus estudos num laboratório que foi destinado para esse uso, não precisa pedir autorização nem nada, é só ir lá e tentar vasculhar todos os sistemas que eles disponibilizaram nesses laboratórios. Você vai precisar fazer um login, então quem já tem um login na Portswigger já faz um login aí. Quem não tem problema, tá? Anota aí para o link direitinho para você fazer o seu cadastro na Portswigger. E vamos para o nosso segundo recurso que a gente precisa tomar nota. De novo, vamos lá, eu vou pegar aqui também o meu leitor de QR Code. Se vocês estiverem na dúvida de um leitor de QR Code, tem um Google Lens aí no Android, tá? No iPhone eu não sei. Aí lá, vai lá, aponta pro QR Code, pega o link, copia o link aí para vocês, toma nota. O GitHub ele é uma plataforma, ele é uma plataforma de serviços voltados para a gestão ali do seu código-fonte. Eu estou utilizando aqui o GitHub com vocês para compartilhar um repositório de código-fonte que eu fiz exclusivamente para essa apresentação. Então vai ficar lá, tá? A menos que alguém hackeie minha conta do GitHub, por favor, não hackeie minha conta do GitHub, porque eu sou um cara sensível. Tome nota, pega esse repositório para você, ele é open, pode utilizar esse fonte da maneira que vocês quiserem. Eu estou trazendo para vocês para a gente poder fazer essa apresentação, e aí sintam-se à vontade para colocar mais fontes para vocês mesmos, tá? Não precisa mandar para o repositório, cria um repositório para vocês também, deixa ali na sua máquina, criam seus scripts para poder explorar esses laboratórios da Portswigger. E aí, quem não está familiarizado com GitHub ou com Git, não tem problema. Aí no seu navegador você vai encontrar um botãozinho verde chamado Code no canto bem central na tela, provavelmente, na tela de vocês. Lá você vai poder fazer o download do zip contendo esse fonte. E aí você pode ter o código-fonte na sua máquina. O código-fonte é um código em Python, então se você já estiver acostumado a utilizar uma IDE, fica à vontade para importar para a sua IDE favorita. Quem não estiver familiarizado com o que é uma IDE, não tem problema. Guarda o endereço desse fonte. Quando você se familiarizar, você vai lá e pode utilizar. Ou pela linha de comando também, não tem problema nenhum. Vai lá, verifica como instala o Python na sua máquina e executa pelo terminal, que dá o mesmo efeito. Eu gosto de utilizar uma IDE porque tem o depurador e aí fica mais fácil de analisar o código. Beleza? Então, todo mundo tomou nota? Vamos para a primeira parte, vamos para o ataque, a parte divertida. Então, nesse primeiro ataque, o que a gente vai trazer aqui para vocês? Deixa eu só abrir o meu link aqui. Não é aqui não. Então vamos lá. Então, enumeração de usuário por meio de respostas sutilmente diferentes. Vamos para o primeiro ataque muito comum que a gente ainda usa tranquilamente hoje em dia. Então, abre o navegador e clica na barata. Essa barata aqui. Eu já vou mostrar que barata que é essa, né? Deixa eu abrir para vocês
o nosso primeiro laboratório aqui da Portswigger. Então, depois que você fizer login na sua conta do Portswigger, você vai acessar o Lab. No Lab, você vai ter 2 links fornecendo uma lista de usernames e passwords, mas fica tranquilo, se você pegou o repositório lá do começo da apresentação, elas também estão lá, as mesmas listas. Eu só vou voltar aqui para o meeting. Tá tudo em ordem? Tá todo mundo ainda me ouvindo? Tá tudo rolando bem? Show, tranquilo. Sim, Então sim, vamos Júlia, tudo continuar, tá certo. tudo em ordem. De repente eu tô falando sozinho, porque de repente, não sei, alguma coisa caiu. Então tranquilo, estamos online, gente. Estamos ao vivo. Vamos seguir para o laboratório. Vamos lá, vamos acessar esse laboratório. Quando a gente clica em Access the Lab, a Portswigger redireciona a gente para o site do sistema que eles disponibilizaram para esse laboratório. E tá aqui, o primeiro site. Esse site aqui parece um blog, né? Olha só. Um blog. Legal, é um blog sobre coisas aleatórias. Então a gente está procurando um username, né? Então onde que será que a gente consegue caçar um indicativo de que ajude a gente a gerar essa numeração, né? Bom, normalmente a gente vai lá na página de login, porque ela vai contar pra gente quando um login tá dando bom ou quando não tá, né? Então, beleza, a gente já chegou aqui. Eu vou mostrar o fonte para vocês do nosso hacking aqui, do nosso primeiro hacking. Então, lá na pasta, depois que você baixar, de novo, quem tiver a vontade para conseguir pegar o fonte, rodar na IDE, aproveita esse meio tempo. Quem não tem, não sabe o que é, não tem problema, toma nota. O Google dessa vez consegue ajudar vocês, porque isso aqui é bem introdutório, tá bom? É bem tranquilo e está disponível para vocês 24 horas lá. Eu não vou remover, não. Então, o primeiro fonte que eu escrevi aqui para vocês, ele é bem simples, é só para resolver esse exercício de enumeração, tá? Como eu falei, escrito em Python. Eu vou começar executando ele. Quando vocês forem pegar para executar, copie o endereço do laboratório que vocês acabaram de abrir, a página de login. E vamos colocar aqui, ó, no nosso fonte. Legal, eu vou executar ele já já. Ele vai executar em seguida aqui essa função chamada lab. O que ela faz? Basicamente, vou resumir para vocês. Ele vai ler o arquivo de usuários, que ele está aqui na nossa pasta. Olha lá, nossos usuários. E a gente vai ler os arquivos de password logo atrás, aqui, que também está na nossa pasta do fonte, tá? É o mesmo que está lá no site da Portswigger. Então a gente vai primeiro fazer uma requisição para cada um dos usernames na lista. A gente vai fazer uma requisição HTTP com o verbo post, passando um usuário e uma senha qualquer, eu chamei de super senha, e a gente vai aí essa requisição está indo para essa URL do nosso laboratório, beleza? E aí qual que é a ideia? Eu vou tentar achar um usuário válido quando causar uma diferença nessa resposta aqui. Então, na hora que eu fizer uma requisição para o servidor, em algum momento, algum usuário vai me dar uma resposta diferente dessa. Então, eu vou executar aqui para vocês. Lembra da barata? Clica na barata. Só para vocês ficarem, quem não tiver acostumado, o modo de debug, que é o que eu estou utilizando aqui, fica mais visível aqui na IDE, tá bom? Então, aqui, ó, mostrando a execução linha a linha do código. Ele chamou a função, está indo linha a linha, vai ler os nossos usuários. Olha só, nosso primeiro usuário é o Carlos. Tem um amigo Carlos que, se estiver assistindo essa apresentação é dedicada para ele. E tantos outros amigos que eu espero que estejam online. E aí a gente vai fazer a primeira requisição. E aí você vai ver aqui, ó, que deu uma resposta 200, ou seja, nossa resposta foi completa, só que ainda não é o nosso usuário que a gente encontrou que é um usuário válido. Então, bacana. Eu vou soltar. Antes de soltar aqui o modo de depuração para o algoritmo correr solto. Deixa eu ver se deu certo aqui. Deu. Essa aqui essa interface que vocês estão vendo é uma ferramenta de proxy chamada Burp Switch, que a gente usa também, é largamente adotada, a gente usa lá na consultoria. E aqui a gente vai ter uns detalhes da nossa requisição, olha só. Toda detalhada, bonitinha. Beleza? Isso aqui é só para ilustrar essa requisição. Você vai precisar de uma ferramenta de proxy nas suas análises no futuro para entender o que está acontecendo. Então, eu vou soltar aqui o algoritmo. Aqui a gente não vai ver nada acontecer ainda. Então aqui no console ele vai falar para mim quem que é o usuário válido e qual que é a senha dele. Enquanto isso a gente vai lá no Burp e vamos ver as requisições acontecendo. Até o algoritmo parar. Ele vai parar quando ele encontrar o cara. Então vocês estão vendo as requisições ocorrendo. Isso é o script que está executando.
Logo mais ele vai achar qual que é o usuário e eu explico para vocês o que foi que aconteceu e por que esse hack foi possível. Por enquanto a gente espera. Enquanto isso eu vou beber mais uma água. Aproveita esse meio tempo para logar ou fazer sua conta no GitHub na Portswigger. Ele demora, mas vai, viu? Tenham fé. Tenham fé. Um professor dizia isso para mim, quando eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele falava, tenha fé. Então ele ainda está executando. Vamos ver se teve alguma saída lá no console. Ainda não, porque ele ainda está executando. Vamos lá, continua executando aqui. Ele está percorrendo todos os usuários na lista e verificando a resposta HTTP para encontrar alguma diferença. Vamos ver, deixa eu ver uma delas para ver se ele está fazendo do jeito que eu esperava. Beleza. Então, só para vocês terem uma visão, né? Isso aqui é como se fosse no navegador, né? Olha só, seria uma resposta assim que a gente está. Na hora que vocês forem vasculhar esse sistema, é como o sistema vai devolver uma resposta assim para o seu navegador. Então ele ainda está executando. Ainda está executando. Será que ele vai até o final da lista? Pode ser que aconteça. Vamos ver onde que ele parou ali. Ah, só aqui, ó. Legal. Ele já achou pelo menos aqui que o usuário é o Austin, que é um usuário válido. Então teve alguma resposta que foi diferente aqui em algum lugar. Já já a gente caça qual foi a diferença. Então agora ele está testando, deixa eu ver. Ah, agora olha só, ele está testando com o usuário Austin o password Maggie, que está lá no na nossa lista de passwords. Ele está testando vários passwords e ainda nenhum é válido. Aí terminou e achou o nosso password. Então a gente tem um username Austin e uma senha 9876, não sei das quantas. Vamos lá copiar e colar no nosso laboratório. Vou colocar aqui na URL para ficar fácil. Pega o nome Austin, coloca no username, pega o password do Austin e a gente vai fazer o login. Hackeamos o Austin, coitado do Austin. Hackeamos ele, estamos logados como o usuário Austin. Beleza? Então, o que aconteceu aqui? Eu vou explicar para vocês. Deixa eu dar logout, que a gente vai ilustrar com um exemplo também. Então, nosso algoritmo foi concluído, tá? O programa saiu, código 0, ou seja, foi execução com sucesso. A gente volta para cá. Qual que é a mitigação para esse ataque? E aí vocês vão entender qual que é o lance dessa enumeração. Então, a aplicação, ela sempre devolve um pedaço de texto inválido username ou password, sem o ponto final, apenas para usuários existentes. Então, logo a aplicação deve devolver o mesmo pedaço de texto, inválido username ou password, com um ponto, tanto para usuários existentes ou não existentes. Então, se a gente chegar aqui e colocar, por exemplo, o usuário, que eu vou chamar de Jackson, nosso querido Jackson, vou colocar uma senha qualquer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E que resposta que ele vai me dar? Ele vai falar assim, ó, invalid username ou password com ponto. Então, se eu colocar aqui o Austin, e eu chamar aqui a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai me dar um inválido username ou password sem o ponto. Então eu acabei de encontrar qual que é o meu usuário válido e aí eu consigo agora tentar uma lista de senhas e economizar tempo no meu ataque de força bruta. Esse é um exemplo de resposta subitamente diferente, sutilmente diferente, perdão. Falei na tradução, desculpa, sutilmente diferente. E aí você consegue enumerar esses usuários. Poxa, agora você já sabe que tem um usuário válido. Essas respostas sutilmente diferentes, elas podem ser um código HTTP diferente. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo que deu uns 200, aqui é o de login que deu certo, olha, deu 302. Mas se esse status fosse diferente, se a resposta fosse diferente para qualquer tipo de diferença, a gente ia saber que é um usuário válido em relação a testar um usuário não válido. E aí pega de novo o seu leitor de QR Code, escaneia nosso blog
do Side Channel aqui. O Side Channel é um blog da Tempest, onde trazemos alguns... Espera aí que minha pequenininha acabou de acordar da soneca. Alice, espera um pouquinho, por favor. Vai lá, faz silêncio que o papai tá trabalhando. Até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai tomar um café. Senta lá. Não, vai lá, senta lá. Não, senta aí. Juliana. Desculpa a interrupção. Juliana, Então, pode falar. tá ouvindo? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Só para compartilhar aqui que tem uma barrinha de ferramenta que fica bem em cima do QR Code. E aí eu acredito que o pessoal não consegue escanear sem clicar na tela. Então, caso queiram escanear, é só clicar na tela, a barrinha vai sumir. De toda forma, eu estou compartilhando aqui no chat todos os links que tu tá mostrando. Eu estou colocando aqui no chat também, que aí fica mais fácil para o pessoal clicar, abrir, salvar para depois dar uma olhada. Eu acredito também que o pessoal da organização da SAEP vai disponibilizar as gravações dessas palestras em alguma ferramenta, né, de compartilhamento de vídeo, e aí no futuro eu acredito que as pessoas possam acessar novamente e estudarem, né, e aí caso tenham alguma dúvida também procurar você nas redes sociais. Tranquilo, show. Obrigado pelo apoio, Jackson. Beleza? Tranquilo. Então eu vou orientar aqui, falar do Side Channel e pedir para que vocês olhem o chat. Obrigado, Jackson. Então lá no Side Channel é um blog, a gente escreve os nossos blog posts sobre vulnerabilidades, falhas técnicas e outros artigos super interessantes de uma maneira bem aprofundada. Então, sobre enumeração de usuários, já tem esse blog post para vocês lá, tá bom? Acessem depois. Tranquilo, então a gente terminou aqui nosso primeiro exemplo de ataque. Parece muito simples, né? Mas ainda acontece bastante. E esse é bem comum. Você precisa, como um atacante, né, como um adversário, saber quem que são seus usuários em potencial. Você tem que otimizar os seus recursos para esses ataques. E aí essa é uma das técnicas. Observar as respostas sutilmente diferentes. Então vamos para o próximo ataque. SQL Injection, que permite o bypass do login. Isso aqui é da hora, né? Isso aqui é um clássico da literatura. Vamos lá, abre o navegador e clica na barata. Abrimos o navegador. Então aqui um laboratório sobre SQL Injection para a gente conseguir fazer login na conta de alguém. Vamos abrir aqui. Como vocês já estão com o navegador e por algum acaso não estiverem com um proxy como o Burp, vai lá no seu navegador, clica no F12, deveria aparecer as ferramentas de desenvolvedor do seu navegador, e aí você vai na aba Network ou similar no seu navegador favorito. Eu vou utilizar Saba para a gente poder explorar também de um jeito mais prático aqui para o pessoal que já está com um browser rodando, e porque a gente precisa de uns parâmetros que eu vou pegar aqui mesmo. Então aqui nesse shopping, deixa eu ver, tem um shopping de produtos aleatórios. Tem até um cão voador aqui, da hora. Então a gente está procurando um lugar para explorar uma falha de injeção de SQL. Onde que a gente pode ter um campus de entrada? Naturalmente no campo de login. Inclusive esse laboratório é sobre isso. Então eu vou apresentar para vocês agora qual que é o nosso script racudão. É esse aqui. Então beleza. A gente vai fazer essa requisição igual ao anterior, só que dessa vez a gente vai passar aqui um conjunto de usernames que dentro deles vão conter caracteres que vão ajudar a explorar essa vulnerabilidade. E lá na senha, só uma senha padrão, aqui uma senha qualquer. Eu deixei esse arquivo que é para vocês se sentirem à vontade de também colocarem comandos SQL nesse arquivo durante outros laboratórios ou durante seus testes. Então já está pronto como se fosse um template para vocês. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai ler o arquivo dos usernames e o de senhas aqui também, e ele vai testar ambos até que a gente tenha uma resposta de 302, uma resposta de HTTP status 302, indicando que a gente conseguiu fazer um login com sucesso, e ele vai mostrar para a gente qual foi o payload que foi utilizado. Payload é o nome que eu estou dando para a carga que vai causar a exploração dessa falha. Então, vamos lá, a gente tem que personalizar esse script também. Para esse laboratório, a gente vai precisar da URL do login, de novo, só que desse laboratório. Copia lá a nossa URL de login.
Tranquilo? E aqui eu vou fazer uma requisição qualquer. Vamos chamar de A. E ficar de olho na sua aba de network. Login. Aqui, ó. Foi feita essa requisição. Foi feito um post com status 200 e eu quero pegar esse código. Esse código é um dos parâmetros que precisa ser enviado nesse laboratório, tá bom, gente? É por isso que eu estou colocando no script. Você vai ter que descobrir essas coisas e pegar também nos seus próximos laboratórios ou na vida real. E aqui ele também utiliza um cookie de sessão, que eu vou pegar ele aqui. Cookie que é igual a biscoito. Biscoito. Beleza. Então, já que a gente personalizou o nosso script, você vai lá colocar o seu token de cross-site request forgetting. Não esquenta com o que é isso, apenas pegue de lá do seu navegador e o seu cookie de sessão correspondente. E vamos lá, clica na barata. De novo, o modo de depuração, o que ele vai fazer? Colocar ali para a gente linha a linha a execução do nosso código. Qual que é o nosso primeiro payload? É só um apóstrofo. Só um apóstrofo. E ele vai pegar a senha padrão aqui, que é uma senha qualquer. Ela para a gente é irrelevante nesse momento. Segue o baile. Vai fazer a nossa primeira requisição. Só deixa eu ver o que ele respondeu aqui. Response. Cadê o meu response? Achou de primeira? Não. Como assim? Ah, tá. Peraí que alguma coisa deu errado no meu laboratório aqui, gente. Deixa eu ver o que deu de errado. Eu vou olhar aqui no meu burp. Internal server error. Não é esse o erro que eu espero. Deixa eu ver se deu algum chabu. Não, acho que é isso mesmo. Tô até esquecendo, né? Não, é isso mesmo. Essa resposta era esperada. Não, tem alguma coisa diferente no meu código aqui. Pode ser um probleminha na própria IDE. Ele tá numa ordem diferente do payload, eu acho. Payload não, perdão. Ele tá dando um highlight, inclusive pulando uma linha de K. Deve ter sido alguma dor de barriga, mas o efeito continua. Então, olha o próximo payload. Admin traço, né? Vamos ver lá no burp, porque a gente está interceptando essa requisição. Aqui, ó. Já deu um invalid, né? Ó, com os dados que eu estou passando aqui. Vamos soltar para ele continuar executando. E a gente fica de olho no nosso burp. Ele mandou agora um admin traço. E por fim ele deu um, 302. Ele achou o nosso username mágico que faz a exploração do nosso SQL injection. Então você olha lá na saída do seu console do payload. Vamos copiar esse payload aqui. E vamos mandar para o nosso laboratório, que já está aqui ao vivo e a cores. Ah, mas tem um porém. A gente está utilizando sessões. Então, nesse caso, você vai precisar fechar esse laboratório e acessar de novo para gerar uma nova sessão. Só que agora você já sabe qual que é a falha que funciona nessa tela de login. Você vai copiar o seu administrator, lá no username, e uma senha qualquer você vai colocar no seu password. E a gente vai fazer um login. Ah, meu Deus, o que eu errei? Era para ele ter feito o nosso login. Deixa eu ver o que tem de diferente. Ah, tinha um espaço a mais. Agora sim. A gente acabou de entrar na conta do administrador do sistema. E que beleza. E aí quando a gente olha a requisição de login, tá aqui, né? Ó, o token que foi gerado, username administrador e a nossa super senha. Voltando lá, então, como que a gente faz a mitigação? A aplicação, a gente faz uma suposição, né? Como a gente descobriu que quando a gente colocou um apóstrofo, deu um erro 500 ali, né? Ó, aqui, significa que esse cara, por muitos motivos, pode dar um erro 500, tá? Mas isso aqui costuma ser um sinal positivo quando a gente consegue um erro estranho ou força um erro no servidor, quando passa, por exemplo, um apóstrofo. É um jeito de você testar. Então, a gente supõe que a presença do apóstrofo vai afetar essa query SQL. Então, a gente tem aqui deve ser mais ou menos assim como está lá no laboratório deles. A gente sempre trabalha com um tipo de suposição quando a gente está investigando, fazendo um pentesting para um sistema, tá? Então, a gente supõe que ele está escrito dessa forma, essa consulta no banco de dados. Ele sim, pode sentar aqui.
O papai tá terminando de trabalhar, tá bom? Minhas pequenas estão em casa hoje. Home office, vida de home office. Então, a gente tem dois parâmetros que são alimentados pelos campos de entrada no formulário, um username e um password. Ele é concatenado nessa string, ou seja, né, nesse texto todo. E aí o resultado, por exemplo, se você colocar um username full e uma senha bar, vai ser uma string que vai ser enviada para o banco de dados, parecido com essa. Agora, essa aqui está saudável, né? Essa da terceira linha, que é como o banco vai interpretar. Agora, a última linha é a nossa string maliciosa, ou seja, a gente colocou administrator e o apóstrofo em seguida de dois hífens. Então, para os dois hífens dentro de alguns bancos de dados, de alguns sistemas gerenciadores de banco de dados, são interpretados como comentário, ou seja, tudo seguido de dois hífens é uma espécie de documentação que o desenvolvedor, a desenvolvedora pode escrever para deixar mais claro aquele trecho de código, colocar alguma anotação mesmo, por isso que chama comentário, ele vai comentar o código. Só que aqui a gente está abusando desse recurso para desativar o critério de que a senha tem que ser igual à senha fornecida. Então a gente só está passando, de fato, para o banco de dados interpretar o nosso administrator, o usuário, e encerrando essa consulta. Se esse usuário existir, essa consulta volta com os dados e esses dados são utilizados para o login. Então, como que é a mitigação? Vocês já devem estar... Eu espero que vocês estejam cansados de saber. A aplicação deve separar os dados de entrada da query propriamente dita. Como que a gente faz isso com programação? Por meio dos prepared statements. As queries onde a gente declara... Esses prepared statements são queries que a gente declara um formato para elas. E esse formato ele é carregado na memória do banco de dados e preparado para receber os parâmetros que a gente vai customizar o formato, e aí ele vai processar e executar lá no banco de dados, separando efetivamente os dados de entrada da query propriamente dita, porque ele não concatena. Beleza? Essa é a solução. O Jackson já deve ter colocado o link do blog Side Channel, nosso blog da Tempest, que contém também um artigo sobre o SQL Injection. Essa falha foi descoberta em 1900 Guaraná com rolha. Eu não lembro, mas é muito tempo, é muito antiga. Então você pode esperar que e ela é muito prolífica. Então você pode esperar a presença dela em sistemas muito antigos, que a gente chama de sistema legados, ou aqueles sistemas que se arrastam ao longo dos anos sem ninguém fazer a manutenção propriamente dita e nem ser auditado. Beleza? Lá no Side Channel acompanha lá o nosso artigo, que tem um artigo bem completo a respeito. E legal, então vamos para o nosso último ataque. File Path Traversal, bypass na validação da extensão do arquivo usando no byte. Esse aqui parece coisa de hacker, né? Ah, não, esse aqui é muito legal, esse aqui também é bacana. Então vamos lá, de sempre, abre o navegador e clica na barata. Então a gente tem o nosso laboratório da Portswigger. Vamos abrir eles aqui novamente. Acabou minha água. Não, tem um pouco. E aí a gente cai dentro de um e-commerce. Olha só as coisas malucas desse e-commerce. Uma vez aqui, ó, esse é meu favorito. É o meu primeiro favorito. O segundo favorito é a banana de linguiça. O primeiro favorito é o saquinho de chá à prova d'água. Então eu estou interessado em ver esse saquinho de chá à prova d'água. Você fala, bacana, né? E aí, onde que tá a falha? Onde está a vulnerabilidade? Então vamos lá, vamos voltar aqui, que eu já notei uma coisa que eu espero que vocês notem com a sua ferramenta de proxy ou com o seu navegador aí para fins de teste. Então, aba Network, a gente já está aqui no nosso e-commerce. Vamos ver os detalhes do nosso saquinho de chá à prova d'água. Ele tem várias requisições aqui, né? Ó. Talvez valha a pena investigar essa requisição, porque a gente tem um parâmetro de entrada onde vai receber um nome de arquivo. Isso aqui parece interessante. Vamos copiar essa URL e vamos colocar no nosso script. Muito louco. Path Traversal. A gente vai colocar aqui. Só que a gente não precisa do nome do arquivo, porque a gente já sabe que se a gente colocar 29.jpg, vai vir um saquinho de chá à prova d'água. Então aqui, vamos ver o que esse algoritmo faz. De novo, eu vou olhar uma lista que eu chamei de payloads aqui no caso, contendo uma travessia de diretórios e o nosso null byte. E aí eu já explico para vocês qual é a maracutaia aqui por trás. Vamos executar, clica na barata. Beleza? O de sempre.
linha a linha. Vamos ver o que tem no nosso payload. Nosso primeiro payload é um arquivo muito estranho aqui, né? Ó. Mas tá tranquilo. Qual que é a nossa resposta? 400 significa o quê, né? Não encontrou nada desse arquivo. Então a gente segue. Eu vou soltar o play. Vamos olhar nosso burp, como é que ficou as... Olha só, várias requisições get. E aí... Vamos ver esse aqui. Olha só, esse aqui é bacana. Aqui estava renderizado, mas não tem nada para renderizar, porque são só arquivos. Aqui, ó, tem uma resposta crua falando assim, ó, não tem esse arquivo, não tem este arquivo. Opa, achou um arquivo de dentro do sistema operacional onde está rodando essa aplicação. Beleza? Esse é a mutreta. Então vamos voltar aqui para o nosso... aqui então a gente já resolveu o laboratório, ele já vai avisar para a gente, ó, parabéns, você resolveu esse laboratório, porque ele já detectou que a gente acessou o arquivo. E o payload também é apresentado no nosso algoritmo aqui, no nosso console, para você resolver o seu laboratório em casa. Tranquilo? Então vamos para a mitigação e aí a gente fala do que foi que aconteceu com esse camarada. Mitigação, uhul! File Path Traverse usando no byte. Então, a aplicação ela processa qualquer caminho de arquivo fornecido naquele parâmetro do file name, beleza? Apesar de validar a extensão do arquivo, é uma suposição que a gente faz ali no sistema, afinal de contas, tem até a extensão do arquivo, né? Você vai colocar outra coisa, ele já vai falar, olha, o arquivo não foi encontrado. Talvez ele só processe arquivos de imagem. Então, mas o servidor ele entende que o no byte ele é um indicador do fim da string. Então, logo, qual que é a mitigação para esse cenário? Como a gente é um e-commerce que precisa mostrar uma imagem nos produtos, então a gente quer continuar mostrando, passando como parâmetro o nome da imagem, então beleza, a gente não precisa mudar tanto a aplicação, a gente vai o que mudar, né? A gente vai mudar esse acesso, a aplicação deve possuir o acesso somente leitura, restrita ao local onde somente arquivos públicos são armazenados. Então você vai ter uma pasta, ou um diretório, ou um servidor próprio, somente leitura, contendo suas imagens públicas necessárias para deixar o seu e-commerce cheio de imagens. Um exemplo de uso são CDNs, né? Que são redes de entrega de conteúdo, e elas atendem muito bem essa necessidade de ter um servidor onde você vai colocar arquivos que chamamos de arquivos estáticos e fica disponível só com esses arquivos lá dentro. Não tem o que o atacante descobrir a mais, a não ser um monte de foto do nosso e-commerce. A menos que crie um ataque a respeito disso, né? Aí deu ruim. Mas, por enquanto, essa é a melhor prática nesses cenários. E aí, de costume, a gente tem o nosso blog do SideChannel mostrando essa vulnerabilidade dentro de um produto chamado Secure Envoy. Então, dá uma olhadinha depois lá no SideChannel. Acho que o Jackson deve estar colocando para a gente no chat aí o link. Se você tiver um leitor de QR Code e estiver visível, era para ler o QR Code, mas não tem problema. Vai lá no chat e abre o artigo. Espera só um minutinho. Obrigado. Minha filha está desejando um bom trabalho. Que bonitinha. Obrigado, Alice. De nada. Então, aqui ficou meio confuso, né? O que aconteceu lá de trás? Vamos fazer uma simulação. Aqui eu estou pegando o meu código e fazendo um exemplo só para ficar mais visual. Então, pensa que o file name ele pode ser qualquer caminho de arquivo lá dentro do servidor, né? Então, você pode navegar com ponto, barra e outros símbolos que viabilizam utilizados na navegação, né? Então, eu estou falando aqui que eu quero passar um nome de arquivo que volte até mais ou menos a raiz do meu sistema, que eu estou supondo que é um Linux ali, né? Então, se for um sistema Windows, o similar seria o C2 pontos, tá bom? Mas no Linux é um barra, é a raiz. Então, a partir da raiz, eu vou procurar dentro da pasta etc um arquivo chamado PSWD, que no Linux é um arquivo que contém um registro de todas as contas do sistema operacional, tá? Então, quando você for hackear o sistema operacional, você vai precisar, pelo menos, saber que o usuário está lá rolando ou não, para facilitar alguns ataques. Ou até facilitar a sua não detecção, já que você vai utilizar um usuário válido. Então, só para essa simulação, eu estou passando aqui um arquivo PASWD nesse caminho, e ali no meu console não tem conteúdo nenhum. Ou seja, ele não passou no critério de não passou no critério da necessidade de ter um ponto .txt no final do nome do arquivo. Essa é a validação. Então, beleza, eu vou colocar um ponto .txt, e aí ele vai falar, meu amigo, esse arquivo não existe. Ele não existe porque não existe um pswd.txt. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nosso NuByte. O NuByte, aí para exemplificar nesse cenário, tá? Esse código-fonte que vocês estão vendo, não reproduzam ele
durante o seu dia a dia como programadores e programadoras, porque essa aqui é uma coisa muito ruim de se fazer, não façam igual, pelo amor de Deus. Aqui é só para exemplificar o comportamento que causou a vulnerabilidade no servidor. E o comportamento é o seguinte: existem determinados símbolos, por exemplo, no byte, que é aqui, quando for fornecido por um servidor web, você pode passar como um porcentagem 00. A presença desse símbolo vai fazer com que, apesar de que o algoritmo da aplicação faça uma validação do conteúdo do arquivo, o servidor mesmo em si, o seu mecanismo lá, toda a sua tecnologia por trás, vai tentar buscar tudo que está à esquerda, inclusive o nosso PSWD. Então, ele vai passar na nossa validação do arquivo .txt, porque o nosso string termina com .txt. Mas na hora de ele procurar o arquivo, ele vai achar o nosso arquivo lá dentro do sistema operacional, que não deveria estar acessível. E aqui, só para exemplificar, eu coloquei esse trechinho de código, porque o que ele faz esse comando é dividir essa string, esse texto, em duas partes. A parte da esquerda recebe um índice 0, a da direita vai receber um índice 1. Então, estou utilizando só o da esquerda para simular um código vulnerável e fica claro como a gente faz um bypass com um no byte na validação do arquivo e para se beneficiar de um path traversal até achar um arquivo interessante para a gente. E aqui a gente pula para o encerramento. Fiquem à vontade nesse momento para tirar suas dúvidas. Eu vou encerrar agradecendo novamente a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. De novo, é um conteúdo muito introdutório. Só 1 hora não faz o hacker, nem ser picado por uma memória ROM e nem ser picado por uma aranha radioativa vai te transformar. Exige um pouquinho de trabalho, beleza? E é isso. Agora eu converso com vocês e a gente troca uma ideia. Excelente, Juliano. Muito obrigado pela palestra, bem legal. Os ataques, as mitigações, discutir como os ataques funcionam, isso que é importante. E Jackson, muito obrigado pelo apoio, por ir colocando os links, as informações no chat. Imagina, não precisa agradecer não. Parabéns, Juliano, pela apresentação. Mais uma apresentação muito massa que tu faz. Parabéns. E pessoal, não precisa agradecer também por esse apoio que a gente faz com o maior carinho, né, para facilitar o aprendizado, a troca de conhecimento e a formação educacional de estudantes do país inteiro. Então, eu acho que o Daniel vai abrir para perguntas agora, né? E aí depois eu queria só dar um recadinho, Daniel, no final. Pode ser? Tranquilo, Jackson, sem problema. Então, pessoal, vamos para as perguntas. A gente tem uma pergunta aqui no chat do Vitor. O Vitor estava perguntando, Sato, tem algum curso que você recomenda para o pessoal entrar na área de segurança da informação? Legal, bacana. Obrigado, Vitor, pela pergunta. O Vitor aqui, ainda bem que ele trouxe o sobrenome. Esse aqui é um camarada de longa data que me acompanha no LinkedIn. Obrigado pela pergunta. Bacana te ver por aqui. Um curso, né? Eu sou meio suspeito para indicar curso, porque eu vim de uma formação que eu passei pela escola técnica para aprender programação primeiro, e depois eu fui para uma faculdade. Só que quando eu fiz a transição para a faculdade, eu já explorava sistemas. E aí vocês vão me desculpar, o ano era de 2010, não existiam tantas leis, então eu não fazia tantos laboratórios como devem ser feitos hoje, tá bom? Passamos laboratórios para a gente pôr em prática. E aí, posteriormente, eu iniciei uma graduação em segurança, que foi quando eu formalizei esse conteúdo, mas sempre praticando enquanto eu era desenvolvedor. Então, os cursos que eu posso fornecer, assim, tipo uma indicação, as dicas no caso, né? Procurem as instituições, as faculdades mesmo, eles têm bons cursos. Atualmente, agora, nos últimos anos, os cursos de segurança, eles eram muito inaugurais, né? Durante um tempo, mas agora eles já estão consolidados. Verifique essa grade de conteúdo didático a respeito de segurança da informação nas faculdades, preferencialmente. Verifique, eu não sei hoje se algumas escolas técnicas possuem uma carga parecida, mas verifique também a grade. Eu recomendo esses recursos, tá? Tanto na iniciativa privada quanto pública, não tem problema, verifique a grade e a frequência ali dos alunos naquele curso, né?
O que mais de curso assim? Existem plataformas de cursos que eu não vejo nenhum problema de serem utilizados, por exemplo, o Coursera, o Alura, o Udemy, são plataformas que vendem cursos de outros instrutores e existem cursos que são muito bem indicados. Então procure essas indicações desses cursos, aproveitem as promoções nessas plataformas de ensino, porque o conteúdo lá é legal. Então, por exemplo, eu estou fazendo essa transmissão com vocês, uma transmissão similar vai acontecer nessas plataformas para vocês poderem usufruir desse conhecimento. Por fim, material para estudo, aí já não é um curso, é material de referência. Tem o blog da Tempest, do Side Channel, deem uma olhadinha lá. Temos os recursos que tomamos como referência, por exemplo, existe uma organização sem fins lucrativos chamada OASP, eu vou escrever aqui no chat, OASP. Deem uma olhada nas iniciativas dessa instituição. Ela foi fundada com o intuito de fornecer diretivas e conhecimentos para que as pessoas que não são peritas em segurança não fiquem a ver navios ou ficar ali à mercê só das pessoas que manjam. E aí você consegue fazer um trabalho bem informado quando você for consultar, quando você for se consultar com uma empresa. A Tempest, em particular, a gente faz a consultoria também, então a gente apoia, mas é muito adequado que as pessoas que criam sistemas se instruam antes de acontecer esses serviços para ter um melhor aproveitamento, para evitar ali, se de repente acontece, infelizmente, ter uma expectativa que não foi cumprida por algum tipo de serviço que no final das contas não era uma análise como você esperava que deveria acontecer. Tá bom? Então, essas são as referências que eu trago, não um curso específico. E o Vitor, ele é sacana porque ele fez essa pergunta para mim, mas ele tem um curso utilizando Python muito bacana sobre forense e hacking também. Ele também está lá no LinkedIn, ele está na minha rede, então podem também ir lá caçar ele. Então, é assim que a gente se alimenta nessa comunidade, esses cursos entre a gente mesmo, com essas iniciativas totalmente voluntárias. A informação, esse tipo de informação, principalmente, é muito importante que isso circule bem, seja livre, né? Essa é uma das coisas que a gente até defende quando começa a vestir a nossa bandeira, até a sacudir nossa bandeira do hacking, né? Que a informação ela tem que fluir para funcionar, beleza? Aproveitando só, antes de passar para outras perguntas, Juliano, destacar que aqui na Unicinos nós temos também um curso de segurança da informação. Perfeito. A gente tem a graduação em segurança da informação, que é um curso que está bem estruturado atualmente, tem uma grade atual que foi renovada, uma nova grade curricular, e nós temos também especialização em gestão de segurança cibernética, que também pode ser interessante para quem já tem uma graduação. Talvez não específico na área de segurança, mas, por exemplo, em uma área de TI, uma área relacionada, como ciência da computação, sistemas de informação, por exemplo. Perfeito, esse é o caminho. Não há dúvidas que os conteúdos fornecidos pela Unicinos, assim como as outras faculdades, tá lá e já tem uma grade bacana. Só verifica lá a grade para você olhar o curso e ver que o conteúdo é aquilo que você espera. Então, por exemplo, tem o da gestão da segurança, né? Pode ser veja o que tem na carga. Alguns cursos incluem programação, outros não. Não é uma defasagem incluir ou não. É só uma grade que é diferente, então sempre avaliem, e eu recomendo sim os cursos das universidades. E aqui, por que não, vou recomendar junto o curso da Unicinos. Isso aí. E é interessante porque tu trouxeste hoje, Juliano, uma abordagem de segurança ofensiva relacionada à programação, o que é muito importante. A gente acaba vendo profissionais, até no contexto de segurança ofensiva, que não curtem muito, que não gostam de programação. Mas quando a gente sabe programar para realizar essas atividades, abre um novo leque de possibilidades de ataques que a gente pode acabar realizando. Então, a programação em si é muito importante. Isso. Ela é importante, aí eu vou inclusive reforçar aqui,
tem muitos aspectos porque eu considero programação importante, não só porque eu sou programador também, né? Mas eu te falo que, assim, quando você coda o que eu vou chamar aqui de exploit, né? Que é, por exemplo, muito similar com o código que eu mostrei para vocês, né? Ele consegue ser usado, ele se torna portátil e consegue ser utilizado num número infindo de sistemas para conseguir explorar uma vulnerabilidade. Então você tem essa versatilidade. No Red Team isso é importante, né? Ter essa versatilidade, essa reprodução para você poder reaproveitar esse exploit que às vezes você descobriu, às vezes você pegou como referência. Como programador ou programadora, na hora de você construir os seus sistemas, os cursos de segurança também são muito importantes para você começar a ter uma percepção, né, do que é uma ameaça, o que não é, de começar a se aproximar, inclusive, desses trabalhos que os Red Teams fazem. E aí você consegue fazer essa programação mais defensiva. E aí seus sistemas, eles têm mais qualidade, porque eles não só vão estar livres de bugs, mas vão estar livres de vulnerabilidades. E não é só porque o ano é de 2022 e muita coisa aconteceu de lá para cá. Faz muito tempo que isso é muito importante e faz muito tempo que tem muitas vulnerabilidades causando maior estardalhaço e não foram noticiadas, beleza? Então tem a sua importância nesse âmbito. Então aproveitem essa ferramenta maravilhosa que é programar, lógica de programação, utilizem como uma ferramenta. Isso aí. Temos mais perguntas, pessoal? Se vocês preferirem, podem abrir o áudio também para perguntar, tranquilo. Todo mundo entendeu ali, todo mundo teve a oportunidade de anotar e compreender os recursos que a gente utilizou? O Portswigger, lá o site, tem os laboratórios. O GitHub, a gente armazena códigos fontes. Inclusive, vocês podem procurar outros exploits dentro do próprio GitHub, que alguns exploits estão lá, sim. Esse link do repositório vai ficar para vocês, tá? Eu não vou remover, não importa o que aconteça. A menos que eu seja hackeado, como eu falei, mas por favor não me hackeiem, preciso reforçar. Não gosto, ninguém gosta de ser hackeado, eu também não gosto. Eu gosto de hackear, isso aí é legal. E a ferramenta ali, no caso eu falei muito do proxy, né? Então, vou tentar esclarecer o que é o proxy rapidamente. Pensa numa ferramenta que vai te auxiliar a interceptar os pacotes de rede, mas só porque a gente está olhando para essas aplicações web. Então, proxies como o Burp Switch, o WASP-Zap, olha só, é um dos softwares produzidos pela instituição ali, um dos projetos chamado WASP-Zap, e o Fiddler, ele é muito popular entre desenvolvedores, mas eu não tenho certeza se ele é tão versátil para Red Teams como o Burp é. Então, se você for um desenvolvedor, talvez você tenha ouvido falar do Fiddler. Tem o WASP-Zap, que isso aí a recomendação é para geral, gratuito. O Burp ele tem uma versão community gratuita. E qual outro que eu falei? Burp, o WASP-Zap, Fiddler. É isso aí. Ou você se aventura com as ferramentas de navegador, que também tem um interceptador de pacotes lá para vocês. Enfim, e tem uma outra infinidade de ferramentas que vocês vão poder vasculhar, que vão te auxiliar a desconstruir esses sistemas online, tá bom? Essa é uma partezinha de um hacking só para sistemas online. Tem um universo de coisas para ser hackeado e que um proxy nem sempre vai ser a única ferramenta que você vai utilizar. Isso aí. E temos mais uma pergunta do Cauã no chat. Mesmo não seguindo carreira com segurança da informação, você considera importante estudar, se aprofundar nesse assunto? Com certeza. Se você não vai seguir a carreira de segurança da informação, você se blinda só porque a gente está caminhando para uma sociedade que utiliza muito de tecnologia, se torna mais acessível, se torna mais conectada. E o que não acontece ao mesmo tempo são as pessoas terem a instrução e a dimensão do que essa conexão e essa tecnologia representa. Então você, sim, mesmo não seguindo carreira, vale a pena você ler algum material, se inteirar. Existem vários tipos de ameaças diferentes que vão desde você hackear um sistema a enganar pessoas. Eu até brinco na Tempest, eu tenho vários apelidos lá, mas esse é um que não ficou muito popular ainda, né? Que eu sou engenheiro social fora do expediente, mas só fora do expediente. Então, o conteúdo, quando você vai ler sobre engenharia social, conteúdo didático, tá bom, gente? Conteúdo didático sobre engenharia social, você vai verificar como explorar o ser humano, as falhas humanas. Então, vale a pena sim você ler esses conteúdos. Existe um universo muito vasto, é muito interessante, é muito legal.
E se não for a sua praia, não tem problema. Se informar para conseguir ter uma vida tranquila, saudável, conectada, é muito importante. E aí eu vou reforçar, vou até aproveitar que você perguntou e vou reforçar. Utilizem sim mais de um fator de autenticação. Se não sabe, procura no Google múltiplos fatores de autenticação. Pelo amor de Deus, gente, todo mundo usa e isso não importa, não tem argumento contra. Utilize, porque isso aqui salva vidas, salva negócios, tá? Poupa muita dor de cabeça. Se vocês me procurarem no LinkedIn, tem uma história ou duas sobre problemas que aconteceram sobre a ausência desse mecanismo na vida das pessoas, tanto no lado profissional quanto pessoal. Gente, não vale o risco. Ativa os múltiplos fatores de autenticação. Pelo amor do Deus que você acredita. E se você for ateísta, pelo amor da sua integridade, tá bom? Isso aí, pessoal. Bom, acredito. Mais alguma pergunta? O João Ó, deixou já tem elogios no chat Obrigado, aqui João. do João. E isso aí, eu concordo com o João, Juliano. Excelente palestra, muito boas explicações. Tu foste bem didático, então excelente a tua participação aqui. Te agradeço muito por essa hora hacker aqui, esse evento, essa palestra dada na Semana Acadêmica. Valeu, Juliano. Obrigado, gente. Uma boa tarde. Bom hacking para vocês. E Jackson, tu queria a palavra, né? Isso. Só para concluir aqui, eu queria agradecer novamente a oportunidade de ter participado aqui com vocês. É um prazer imenso. A gente está patrocinando também a Semana Acadêmica da Unicinos. Eu compartilhei aqui 2 links, né? E aí, complementando também aquela primeira pergunta que foi levantada pelo Vitor, também participem das atividades da Tempest, né? A gente tem um programa educacional Action Talents, que a gente oferece palestras, cursos, a gente oferece recursos em primeira mão para quem participa deles, né? Com postagens através do site channel, a gente oferece os treinamentos que foram já realizados e as gravações estão no YouTube. A gente também tem o Cyber Morning Call, que é o podcast da Tempest, e tem também o Tempest Trends, que é um blog mercadológico que vocês podem tomar proveito. A nossa próxima palestra será no dia 25/10, né, na próxima terça-feira. Eu coloquei aqui o link das inscrições e eu também gostaria de convidar todos para o Tempest Academy Conference, que é um evento que vai rolar no próximo mês, no dia 22 e 23 de novembro. Serão 2 dias de muita descontração, troca de conhecimento técnico, network, oportunidades profissionais também. A gente visa contribuir com as instituições de ensino de todo o Brasil na formação profissional, no mapeamento e na atração de talentos em cibersegurança, beleza? Então, esse é mais um recurso ofertado dentro da nossa iniciativa do Action Talents aqui da Tempest, e eu convido todos vocês a participarem. A gente vai ter eventos tanto presencial aqui em Recife, quanto online também, né? A gente vai ter CTF, a gente vai ter minicurso, teremos palestras no âmbito do ofensivo, defensivo, de Threat Intel também, então vai ter conteúdo muito bacana. Se inscrevam, entrem, participem, que inclusive algumas atividades gratuitas e vão gerar, além de gerar certificado, vão gerar premiação também, beleza? Obrigado pela oportunidade, Daniel. Eu vou correr aqui para a próxima e um abração para todos. Pessoal, reforçando o que o Jackson falou agora, vai correr para a próxima. Tem palestra da Tempest agora às 4h também. Então, aproveitem e entrem no outro link da próxima palestra sobre segurança. Um grande abraço a todos e, novamente, muito obrigado, Juliano e Jackson. Valeu, obrigadão. Obrigado, Daniel. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Abraço, Tchau. pessoal.